Perfeito. Nós vamos trabalhar hoje, na verdade, conhecer algumas iniciativas, projetos, programas e atividades que se enquadram dentro do conceito de extensão, né? Estamos fazendo uma explanação introdutória. Dentro de alguns instantes a gente vai expor alguns slides, até porque nas últimas aulas, nós estivemos conversando com todos vocês. Daqui a pouquinho eu passo, Bianca, o slide. Justamente a respeito da conceituação, do histórico e do significado de extensão. Embora tenha já ficado bastante claro, né, a legislação, de certo modo, a tradição da instituição das escolas metodistas de formarem lideranças, a própria noção de responsabilidade social, uma pergunta que tem surgido com muita frequência, né? Como que a gente vai fazer esses projetos? Como que nós, alunos, vamos construir? Somos nós que vamos propor? Um professor vai trazer a proposta para a gente? Como que se dá? Essas questões são bastante pertinentes porque elas começam a dialogar sobre as diferentes possibilidades de fazermos programas, atividades e projetos de extensão, né? Nós vamos depois, nas próximas aulas, tipificar melhor essa tipologia, o que é uma atividade, o que é um projeto, o que é um programa, né? Em síntese, está ligado com a questão espaço-temporal, né? Qual a duração daquela atividade, né? Aquele programa reúne diversos atividades ou projetos em si, né? Vamos decodificar isso. Mas hoje, justamente para contribuir com essa nossa melhor compreensão sobre as diferentes possibilidades de extensão, das quais nós temos falado e conversado com vocês nas últimas aulas, nós vamos trazer hoje um conceito, vamos assim dizer, uma forma de nomear atividades que a gente chama de extensionistas, ou atividades de intervenção social, ou projetos, né? As nomenclaturas, elas podem variar muito se são realizadas no interior de uma universidade, se são realizadas numa faculdade, ou se são realizadas por intervenção do poder público, ou mesmo estando ligadas, né, a ONGs, iniciativas da sociedade civil, né? Então, vamos verificar hoje, né, eu proponho apresentar para vocês diferentes possibilidades de extensão, né, de atividades de extensão, a partir de um conceito que tem sido trabalhado por algumas instituições, né? Por algumas instituições que são, basicamente, nós vamos trabalhar hoje aqui, a Fundação Banco do Brasil e também o Prêmio Inovare, né? Só para a gente começar a dizer, a Fundação Banco do Brasil, há 20 anos, apoia projetos, iniciativas e também programas voltados à responsabilidade social. E o Prêmio Inovare, a mais recente, já está atuando há alguns anos no sentido de aprovar iniciativas que dinamizem ou, de certa maneira, permitam ao judiciário um melhor funcionamento. Ok. Então, vamos partir dessa nomenclatura, né? Vamos chamar de nomenclatura, né? Aqui não se trata de algo totalmente diferente, ao contrário, é uma outra forma que nós podemos nomear atividades de caráter extensionista, né? Nós vamos partir da ideia de tecnologias sociais, né? Aqui é mais uma tentativa, digamos assim, de criar um guarda-chuva maior para ações e projetos de transformação social, de envergadura, de responsabilidade social e de caráter extensionista. Porque muitas das vezes o que se percebe no poder público, nas ONGs,
e nas universidades, o que é muito comum de percebermos é que há diversos projetos, iniciativas, programas, propostas, soluções. Eu gosto muito da palavra solução. Tá? Há diversas soluções nos mais diferentes campos da sociedade que são soluções que respondem a problemas concretos, seja problema social, seja problema de mercado, seja problema ligado à eficiência, à prestação de serviço que o poder público precisa fazer, a ações do Estado, a ações de empresas. Então, são soluções que melhoram a vida das pessoas, que correspondem a demandas da sociedade e que, por assim dizer, se encaixam perfeitamente dentro da proposta de extensão universitária. Né? Então, a palavra extensão, cada vez que a gente vem aqui na aula, ela vai ficando mais encorpada, ela vai ficando mais plural, ela vai abarcando uma série de respostas. Vamos aproveitar a palavra de hoje, soluções, né? E que são tecnologias, né? Então, a Fundação Banco do Brasil, de modo muito feliz, propôs aproveitar, né, aquilo que já era feito em alguns países, essa ideia. Eu vou chamar as soluções, né, que nós vamos aqui fomentar, desenvolver, premiar, vou chamar de tecnologias sociais. E aí, a questão é, o que há de comum em um equipamento, um kit que transforma óleo vegetal em combustível, um centro cirúrgico que possa chegar em diferentes comunidades indígenas e uma fossa agroecológica que possa melhorar a vida de agricultores em qualquer lugar, no semiárido, ou no sertão, ou aqui no Cerrado do Sudeste. O que tem de comum? O que há de comum é que são tecnologias, né? Uma pode ser do campo da medicina, a outra da engenharia, a outra ligada ao agronegócio, a outra ligada à pedagogia, o que quer que seja, a outra ligada ao cinema, né? Já que hoje tem alunos aqui do cinema. Todas são tecnologias e todas são soluções simples, criativas, para problemas sociais aí da nosso dia a dia, né? Tem como base um conjunto de técnicas e procedimentos que, uma vez registradas e padronizadas, podem ser replicadas em qualquer outro lugar. Então, essa é a ideia, uma tecnologia, né? Para a gente não ficar naquele jargão muito aí do pessoal nerd, né? Tecnologia é uma solução, pode ser uma coisa também simples, né? Então, essas respostas, essas soluções, né, podem usar equipamentos mais complexos, né? Ou podem, pelo contrário, né? Podem ser ideias simples, baratas. A gente vai trazer aqui exemplos. Eu estou tentando trazer aqui de diferentes cursos, de diferentes tecnologias. Quem souber de coisa interessante, pode me mandar depois, que a gente vai acrescentando, vai aumentando esse PowerPoint, vai aumentando. Então, quando eu falo tecnologia, da raiz da palavra técnica, do grego tekne, não vamos ficar apenas pensando lá no Vale do Silício, em economia disruptiva, não vão ficar só pensando em inteligência artificial, né? Não, tecnologia pode ser alguma coisa muito da vida prática, do cotidiano das pessoas, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, né? Na verdade, não é nem mostrar, todo mundo conhece demais essa tecnologia, e só para vocês terem a ideia de que é algo muito simples, né? Pode ser algo muito simples, é a tecnologia, é a solução social do soro caseiro, né? Por quê? Porque, na verdade, essa tecnologia, ela foi inventada, né? A fórmula, a proposição da fórmula é atribuída a um médico que passou, né, por Bangladesh e lidou, né, percebeu ali
a enorme tragédia de milhares de pessoas morrendo de desidratação, né? Então, ele propôs uma tecnologia muito simples, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e água, né? Para chegar a milhões de pessoas, né? Principalmente em lugares muito carentes, e com isso preservar milhares de vidas. Então, quando a gente fala de tecnologia social, o soro caseiro, né? É o grande exemplo, né? É o maior exemplo que se tem conhecimento, porque foi capaz de preservar milhões de vidas de pessoas com uma coisa muito básica, uma coisa que todo mundo tem em casa, uma coisa que faz chegar. Eu tentei ontem colocar, mas eu não consegui fotografias boas, né? Mas tem se discutido muito, né? Na Índia também, um camponês criou uma máquina de fazer absorventes, né? Como absorvente lá, $1 cada absorvente íntimo, muito caro para milhares de pessoas que vivem, né, lá nos rincões da Índia, ele propôs e ele depois capacitou comunidades e mulheres para produzir absorventes, né? Aqui no Brasil também temos agora uma aluna que também criou, inventou um absorvente muito barato, muito adequado, justamente como uma tecnologia social. Então, vamos verificar, né, já que a gente já traduziu o que é uma tecnologia social, como essas tecnologias correspondem, né, e podem ser chamadas de soluções, vamos conhecer algumas delas, né? Aqui, de diferentes aplicações, de diferentes campos do saber. Talvez uma que tem sido muito comentada é o postes de luz solar de baixo custo, né? Que é uma tecnologia muito barata, foi premiada pela Fundação Banco do Brasil, porque com um custo aí menos de R$ 10, você consegue levar luz para comunidades, não apenas, vamos pensar no norte e nordeste do Brasil, mas, por exemplo, você tem comunidades isoladas na Grande São Paulo, né? Bem isoladas, onde essas tecnologias facilitam a vida das pessoas. Então, é uma tecnologia da área da engenharia, né? Que é a luz solar fotovoltaica, que pode ser levada por meio de capacitação das pessoas. As pessoas compram na internet, né? Um pequeno dispositivo, uma bateria, e aí você pode iluminar, né? Agora, por exemplo, que nós estamos numa crise hídrica, numa enorme recessão econômica e o governo já dizendo que a conta de luz vai ficar cara, é uma tecnologia social, né? Que pode ser utilizada em comunidades, que deve ser melhor explorada, não só em comunidades carentes, né? Haja vista, por exemplo, o que uma empresa pode economizar utilizando a energia fotovoltaica, né? Que é o nome que a gente dá para a luz solar. Então, uma solução, uma tecnologia simples, né? Aqui vocês vão ver aqui esses quadradinhos coloridos em respeito àquela aula que tivemos sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Então, aqui eu coloco na maioria dos slides o que aquela tecnologia corresponde em termos das ODS. Temos, né, outras tecnologias que, na verdade, né, e que se enquadram muito no campo da comunicação, ciência, cinema, jornalismo, rádio e TV, que está ligado à questão de educação, seja ela ambiental, seja a educação para promover saúde, seja a educação para mobilizar, né, e conscientizar a comunidade. Então, algumas soluções
passam justamente por mobilização da comunidade, e aí você tem produção de cartazes, produção de panfletos, produção de aplicativos que tragam informações para a comunidade. Então, muitas tecnologias podem ser feitas envolvendo alunos da comunicação, né? Principalmente capacitação no uso de redes sociais, publicação de notícias e, de certo modo, né, pequenas oficinas de fotografia, vídeo. Há uma série de tecnologias ligadas à comunicação que podem corresponder para programas de sensibilização, educação e tomada de consciência das pessoas, principalmente nos campos do meio ambiente e da própria saúde, né? Também no campo da comunicação, né? Essa tecnologia Antenados Produtora, né? Feita aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma iniciativa feita numa comunidade muito carente, com o objetivo, né, de não apenas empoderar, mas criar possibilidades de trabalho, de atuação, né, de economia criativa para jovens de uma região muito carente. Então, muitas das vezes coisas simples, mas que agora com a internet é muito possível, né, de preparar jovens e auxiliá-los, né, no uso de produção de conteúdo, serviços de fotografia e, de certa maneira, até em alguns casos, né, aí mais para a rádio e TV, a possibilidade de organização, criação de uma rádio comunitária. No campo da agricultura, né, ou da educação alimentar, ou mesmo da segurança alimentar, existem diversas soluções, tecnologias sociais, que podem ser feitas em comunidades, correspondendo, né, à formação de hortas. Aí em São Paulo mesmo, em muitos bairros, né, o pessoal aproveita muito aqueles terrenos que são, digamos assim, isolados por conta da passagem de cabos de alta tensão. E ali, embora tenha resistência, né, porque existe um certo, digamos, um pequeno perigo, né, mas você tem espaços urbanos que podem ser utilizados para fazerem hortas comunitárias, para fazerem projetos de reflorestamento. Então, populações que vivem, né, próximo a rios, né, ribeirinhos assim, em costas, podem ter projetos de recuperação e drenagem de solo. Então, existem muitas tecnologias que podem ser feitas visando diminuir esses problemas. E nas cidades, aqui em Belo Horizonte, existem muitos esses riscos, né? Aqui é uma cidade, quem conhece Belo Horizonte, de muita montanha, tem uma topografia, um relevo muito acidentado, então temos alagamento, mas não só alagamento, como na Grande São Paulo. A gente tem encostas que costumam descer e causar muitos estragos e muitas tragédias. Então, tem sempre possibilidades que podem ser feitas dentro desse campo, né? Então, aqui é apenas mais um exemplo, né, no Peru, mas são iniciativas, né, que podem ajudar. Nesse momento em que a gente também atravessa, a gente voltou a ter problemas com a fome, né? Não aqui só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui, em especial, por conta da inflação, né, da defasagem cambial aí do real em relação ao dólar, são soluções que podem combater a fome, né? Podem combater desnutrição. E soluções simples, né? Aproveitando regiões onde há terrenos públicos, e trazendo a população para esse uso e capacitando, né? Porque muitas das vezes tem-se os terrenos, as pessoas estão lá, mas as pessoas não têm técnicas
não sabem como plantar, não sabem como criar possibilidades orgânicas, né, de adubo e cultivo do solo. Então, aqui agora a gente já entra dentro de possibilidades geradas a partir do campo da saúde ou dos cursos da saúde, né? Então, essa aqui é uma tecnologia, uma solução social criada a partir de alunos da psicologia. Então, existem muitas, eu vou chamar de tecnologias sociais, né? Muitas propostas extensionistas que a gente chama de tecnologia social, mas na verdade, uma proposta terapêutica. Tá? O que é, na verdade? São grupos de ajuda, são grupos de escuta clínica. Aqui em Belo Horizonte, vocês devem se lembrar, se lembrar, nós tivemos uma tragédia ambiental enorme, né? É muito próxima a gente. Na cidade de Brumadinho, todos se lembram da barragem que rompeu e a lama destruiu cidades, comunidades e matou muitas pessoas. Não apenas a tragédia em si, a morte das pessoas, a contaminação do rio, mas diversas populações, comunidades inteiras, pessoas que viviam do turismo, pessoas que tinham negócios na região, houve impactos prolongados nessas cidades, nessas regiões. E, em muitos casos, né, o que se podia fazer, né, era criar grupos de ajuda, de apoio terapêutico para ajudar as pessoas, né? Essa aqui foi feito, não é especificamente com relação a Belo Horizonte, mas eu, juntamente com os nossos alunos aqui da psicologia, a gente criou esses grupos e fizemos visitas a campo, né, na região de Brumadinho, e não só Brumadinho, a gente teve outras cidades que, impactadas com a tragédia de Brumadinho, Itabira, por exemplo, em que as pessoas começaram a apresentar angústia, ansiedade e estresse, porque são outras cidades que temos na região de Belo Horizonte que compõem o quadrilátero ferrífero, né? Cidades que têm uma economia baseada na exploração de minério, e a tragédia causou um impacto tão grande que nas outras cidades que tinham barragens e elas foram enquadradas em um nível de risco, digamos, considerável, aquelas cidades entraram numa espécie de estresse. Então, as empresas tiveram que criar ali rotas de fuga, capacitar o pessoal e uma rotina que a cidade não tinha. Tocar aquela sirene alguns dias da semana, e aquilo causava um enorme estresse e ansiedade, principalmente nas pessoas que moravam mais próximas da barragem ou do seu provável percurso no caso de rompimento. Então, é uma tecnologia, porque é uma atividade extensionista e pode ser feito em desastres, pode ser feito em hospitais, pode ser feito em escolas, né? Pode ser feito onde demande suporte, apoio, motivação como resposta. E, ainda no campo da saúde, e principalmente aproveitando o ensejo de que responsabilidade social, transformação social e demandas da sociedade não são apenas questões ligadas, né, às questões sociais ou mesmo à academia, à universidade, aqui a gente tem soluções, tecnologias, propostas extensionistas que foram criadas dentro da própria empresa, né? Então, o Hospital Sofia Feldman é um hospital aqui em Belo Horizonte, é uma maternidade muito conhecida e que, dentro do seu público, uma parcela significativa são mulheres gestantes que vêm do interior de Minas Gerais e muitas delas muito carentes. Então, esta tecnologia, terapias integrativas de acompanhamento à gestante, é uma tecnologia social criada dentro do hospital para atender essas mulheres
que não tiveram um pré-natal, não tiveram uma rede melhor de assistência, né? Então, essa tecnologia criada dentro de um hospital particular foi premiada, né? É uma solução bastante adequada, né? Vamos pensar assim. Só para a gente entender que, muitas das vezes, não é nem comunidades carentes que vão procurar a universidade, né? Às vezes, as empresas ou o poder público nos acionam, né? Ou abrem, né, editais para a proposição de propostas e atividades extensionistas. Aqui ainda no campo da saúde, né, possibilidades de parto humanizado, o uso de doulas, né, não sei se vocês conhecem bem, mas é uma forma de assistência diferenciada e humanizada para mulheres gestantes. Também uma tecnologia social de bastante envergadura. Aqui, um projeto de intervenção criada com adolescentes, também em comunidades carentes, mas voltadas aqui para a sociabilização, a capacitação e a mobilização para tirar esses jovens da apatia, do desemprego e torná-los mais protagonistas, né? Então, uma espécie de resposta muito concreta e muito demandada em diferentes pontos hoje de quase todas as cidades. Agora, oi? Alguém queria fazer uma pergunta? Ah, tá. Agora, essa tecnologia está ligada aí aos alunos de engenharia ambiental, um agroinfusor de biocomposto, né? Vamos traduzir isso, fossas biodigestoras, né? Quem aí conhece um pouco o agronegócio, ou a vida das pessoas no campo, né? Uma das grandes dificuldades das pessoas é comprar adubo. E as fossas, né, se forem hoje retrabalhadas, né, tirando aquela antiga fossa que muitas das vezes acaba se tornando um poluidor de solo, as novas propostas de fossas, né, as fossas biodigestoras, elas podem, justamente com a adição de uma outra matéria orgânica, né, que é o esterco, produzir esse biocomposto, que na verdade vai se tornar, depois da depuração, né, em 2 ou 3 fases, vai se tornar adubo, que vai justamente voltar para a lavoura e para ajudar as pessoas que estão ali no campo. Então, existem muitas soluções que podem ser aplicadas, soluções de renda, soluções de melhoria, né, das instalações da vida no campo, que podem ser aplicadas tanto para as pessoas nas fazendas, como também naquelas comunidades mais carentes. Então, o pessoal da engenharia, da veterinária e das agrárias são muito afeitos a essas atividades extensionistas. Mais uma vez aqui, propostas que são levadas para as pessoas que vivem no semiárido, né? Que é captação de água de chuva ou o reaproveitamento da água das atividades domésticas. Outras soluções que são muito simples, né? Muito caseiras. Eu estou construindo uma casa, né? Num terreno na área rural da minha família, e é coisa muito fácil de ser feita, né? Então, a gente que está na faculdade, a gente está sempre conhecendo soluções, né? Principalmente a gente que está na área da extensão. E muitas delas, assim, a gente fica... Eu vou confessar para vocês, embora a gente sendo professor, a gente fica boquiaberto, né? Um simples cano, né? Separado, né? Separando a água que sai ali de uma pia, né, onde a gente lava as nossas vasilhas, com apenas 2 caixas de brita, você consegue ter no final uma água que pode ser reaproveitada, né, para você fazer canteiros. Então, acabamos de falar da fossa biodigestora. Então, coisas
muito concretas e baratas do ponto de vista de investimento, que transformam a vida das pessoas, que diminuem a exposição das pessoas a doenças, a contaminação e fazem com que as pessoas tenham melhoria de vida. Então, são soluções que são até ignoradas por inúmeras prefeituras ao longo do país inteiro e que podem ser levadas pela quantidade de conhecimento, pelo conhecimento que é produzido dentro das universidades. Aqui essa tecnologia está ligada à leitura, né? Então aí corresponde ao pessoal das licenciaturas, da pedagogia, das letras, né? Como você criar estratégias, né? De formação de novos leitores, como você lidar aí com essas fases iniciais. Do ponto de vista da geração de renda, principalmente em tempos de desemprego, como a gente está vivendo, você pode criar soluções e tecnologias que permitam as pessoas empreender, né, e gerar negócios, né? Essa aqui é uma tecnologia de artesanato, de economia solidária. Às vezes, aproveitando recursos que estão ali naquele ambiente, naquele local, capacitando pessoas para o artesanato, fazendo geração de renda, aproveitamento, né, de recursos. Cidades como metrópoles, como Belo Horizonte, São Paulo, existem inúmeras possibilidades das pessoas gerar rendas ou aproveitar materiais por meio da reciclagem. Aqui agora, eu não sei se nós temos alunos do direito, né? Eu vi um de vocês aqui da Unesp. Aqui agora a gente vai falar das propostas de extensão, das tecnologias sociais que nascem dentro do direito. E aí nós vamos falar do Prêmio Inovare. Ele não é o único no campo da justiça brasileira, mas ele foi criado justamente para aperfeiçoar a atuação do judiciário, né? Acho que todo mundo, mesmo quem não é estudante de direito, já ouviu falar a justiça tarda, né? A justiça tarda, ou seja, a justiça no Brasil é lenta. A justiça no Brasil, às vezes, é ineficiente. A justiça no Brasil é injusta, porque muitas das vezes boa parte da população carcerária cumpre mais pena do que deveria. Então, a justiça não consegue tutelar as delegacias especializadas da mulher e as soluções que existem para combater, por exemplo, a violência doméstica contra a mulher são ineficazes. Ou seja, todos nós que já lidamos com o judiciário temos alguma queixa, e o próprio judiciário é conhecedor das suas dificuldades. Então, o próprio judiciário e uma organização se organizaram para fazer esse prêmio, que dar visibilidade às soluções criadas, né, seja dentro das escolas ou, em muitos casos, dentro do próprio judiciário, mas que podem ser replicadas e que dinamizam, aperfeiçoam e torna a justiça brasileira um pouco mais eficiente. Então, aqui eu vou pegar alguns exemplos, né? Esses exemplos estão lá no site, né, do Prêmio Inovare, mas são soluções que podem ser propostas, podem ser discutidas também por alunos do direito ou de outros cursos que, de alguma maneira, estão em inter-relação com a prática, com o exercício do direito. Então, eu quero ser ouvido, né? É o nome da solução, da tecnologia. Defensoria Pública do Ministério Federal no Espírito Santo para atingidos na bacia do Rio Doce. Então, nós falamos há pouco da tragédia de Brumadinho, teve um pouco antes a tragédia de Mariana, né? Brumadinho, Mariana, cidades aqui próximas à Grande Belo Horizonte, e a dificuldade dos atingidos, das populações, é como levar ao judiciário, ou como
ajuizar as empresas, no caso, extrativistas do minério, como fazer com que a comunidade possa ser ouvida e ali chegar os seus problemas, né? Então, nessas tragédias, o impacto foi tão grande que a própria justiça tinha dificuldade de como mensurar, né? Vejam que até hoje esses reparos estão sendo feitos, né? Então, essa tecnologia foi criar estratégias conjuntas, ou seja, envolver a comunidade, envolver o Ministério Público, envolver os segmentos ali da própria empresa e criar condições para resolver os problemas da complexidade do problema ambiental, né? Como que resolve a questão? Como que você potencializa esses resultados? Aqui, uma tecnologia muito simples, mas muito eficaz no que se diz respeito à educação sobre direitos, né? O nome é até sugestivo, né? Ronda de Direitos Humanos, né? E pensando na palavra ronda, que é uma atuação coercitiva da Polícia Militar. Mas a ronda aqui de direitos humanos, né? É um trabalho que é feito ali junto das populações de rua, em alguns bairros ali cariocas, né, no Aterro do Flamengo, na Lapa, na Glória e no Grande Centro, né, que é justamente chegar às pessoas e dar a elas informações sobre direitos, serviços do poder público, né? Então, qual cidade hoje não tem morador de rua, né? E muitos desses problemas podem ser trabalhados, né? Em Belo Horizonte é grande esse problema, né? Até porque a cultura mineira é muito de dar dinheiro, né? De dar comida, e isso às vezes atrai as pessoas, né? Vem muitas pessoas do norte, do nordeste do país, do interior de Minas, e acabam ficando. E aí o poder público depois fica com aquele problema enorme. Então, essa ronda de direitos humanos, ela foi idealizada junto à população de rua, mas eu conheci um projeto um pouco semelhante, mas feito com relação ao direito previdenciário, né? Eu sou avaliador do MEC, fui avaliar uma faculdade toda voltada para direito previdenciário, e uma das atividades extensionistas dessa faculdade é se dirigir às quebradeiras de coco, né? Então, naquelas regiões muito carentes do norte e nordeste do país, é fazerem rondas, né? É fazerem projetos de ir até as comunidades rurais e ajudar pessoas, dizer para elas, olha, se você tem uma determinada idade e uma comprovação que você sempre viveu aqui na, na, na zona rural, você pode ter direito a uma aposentadoria, um salário mínimo, né? Ou seja, o próprio governo sabe que existe um número expressivo de cidadãos brasileiros que têm direito a aposentadorias especiais e não o requerem por desconhecimento, por ignorar a legislação. Então, uma tecnologia, um trabalho extensionista pode ser o empoderamento das pessoas, a conscientização das pessoas a respeito dos seus direitos e de como que elas podem acessar serviços que são gratuitos, né? Então, isso ajuda essas pessoas, isso ajuda as cidades, isso diminui o sofrimento de muitas pessoas e dos problemas de muitas cidades. Mídia e mediação, né? Aqui é outra solução, mas é a ideia, né? A tecnologia foi o quê? Propor audiências de conciliação e mediação de conflitos a partir do WhatsApp, né? Olha, assim, que coisa, que brilhante essa ideia, né? Você reunir por meio do WhatsApp os litigantes, pessoas que têm aí, né, problemas, né, que estão em conflito, às vezes até um determinado, digamos, valor, e em vez de ficar marcando audiência, reúne, né, um ouvidor ou um juiz, né,
A própria justiça já tem aquele instituto do mediador, né? Do mediador de conflitos, mas aqui é ainda algo ainda mais simples de ser solucionado. Coloca as pessoas dentro do WhatsApp e o mediador ali dentro, né, daquele grupo, e vão discutindo. Uma hora chega-se à solução do conflito, né? Então, é a conciliação de conflitos, né? É a justiça arbitral, mas saindo daquela ideia de que eu tenho que estar lá no tribunal, de que eu tenho que ter uma audiência, marca no dia, alguém faltou alguma coisa, põe esse pessoal no WhatsApp, resolve esse conflito e você vai dinamizar o judiciário, você vai economizar tempo, você vai economizar servidores, você vai fazer que a justiça funcione mais rapidamente para quem precisa, né? Uma tecnologia, uma solução simples, né, para resolver. Projeto de psiquiatria forense e psicologia jurídica, aqui envolvendo, né, o campo da psicologia com o campo do direito. Então, era um convênio, né, para fazer o mutirão das avaliações, né, da cessação de periculosidade, né? Então, reparem que o campo do direito, ele precisa de apoio técnico de outros campos, né? No caso, muitas das vezes, da psicologia, ou de outras áreas do saber. E, em muitos casos, pessoas cuja condição psicológica já não é mais tão perigosa. A pessoa já deveria ter voltado para o convívio social, a pessoa não tinha que ter ficado lá no presídio psicológico, gastando o dinheiro do poder público, né? E muitas das vezes não é o juiz não tem essa, digamos, não é próprio dele essa expertise de avaliar se aquela pessoa tem ou não. Então, faz-se mutirões, convoca psicólogos e traz solução, né? Então, só para vocês terem uma ideia, tinha uma fila de 700 pessoas, né? E a partir do mutirão, 500 perícias foram realizadas ao longo de um ano e isso acabou agilizando e dinamizando este setor do campo da justiça. Aqui agora, estratégias, atividades de extensão voltadas para a prevenção da violência doméstica, né? Então, é uma iniciativa que foi feita, né, num grupo de atuação especial no estado de São Paulo. E um trabalho mais articulado, né, mas justamente voltado para o campo da educação. E quando se trata de violência doméstica ou de violência contra a mulher, vocês devem concordar. A gente está vivendo ainda uma tragédia, né? Vamos colocar dessa maneira. Feminicídio todos os dias, enormes dificuldades e a sensação de que, como sociedade, né, a gente tem falhado, como sociedade, como poder público, como justiça, por mais que tenhamos avançado e a gente celebra isso, criação de delegacia especializada da mulher, uma série de institutos, Lei Maria da Penha, não têm sido suficientes para barrar a tragédia da violência doméstica, da violência contra a mulher e também aí dos campos da pedofilia e da violência sexual, exploração sexual. Então, as propostas, as soluções, muitas das vezes elas partem de estratégias, né, de conscientização, de mobilização, de apoio terapêutico, de capacitação, de empoderamento. Muitas das vezes não é a lei por si só, né? O fato de você ter uma lei, ter um ordenamento jurídico, se você não pagar a pensão alimentícia, você vai para a cadeia. Não resolve, né? Um dos grandes problemas do judiciário hoje é não ter como fazer homens pagar pensão alimentícia. Então, nem a própria cadeia está fazendo com que esses problemas sejam diminuídos. Então, como propor soluções? Como se aproximar, né? Como empoderar mulheres? Como
capacitar essas mulheres para diminuir dependência emocional ou identificar relacionamentos abusivos e uma série de outras condições que a gente precisa, como sociedade, avançar. Soluções simples, mas com efeitos muito relevantes, né? Aqui agora são tecnologias criadas aí, no caso, para reinserção de jovens, para geração de protagonismo, para tentar fazer com que os jovens se afastem das drogas, né? Adolescentes vulneráveis. Então, várias iniciativas ao longo do país são muito bem sucedidas e que precisam ser conhecidas e replicadas. Meus primeiros direitos, mais uma vez, projetos ligados aí à educação, né, de direitos, no caso aí, para mães carentes, né? Quais são os direitos da família, ou os direitos da criança? Orçamento participativo, aqui já está ligado aí, no caso, à cidadania, né? Também no campo do direito, que é a participação popular, né? No Brasil, um grande problema, né? Muitas das vezes, a nossa cidadania se resume ao voto, ou a gente vai lá para o Facebook e fica lá se acusando, né? Quem é de esquerda e de direita, quando, na verdade, a gente precisa capacitar os cidadãos para uma participação mais democrática, mais política. Aqui um outro projeto, que foi, inclusive, citado no exterior, né, no jornal francês, que é uma tecnologia voltada ao empoderamento, né, ao combate à violência de gênero, né, e à propositura de dignidade para a população LGBT. Então, propostas também muito relevantes, né, muito importantes, seja dentro do sistema penitenciário ou em pessoas que convivam, né, principalmente aí travestis, transgêneros, pessoas que precisam ser enxergadas pela sociedade, né, e que precisam sair dessa situação de invisibilidade e do seu submundo, né, até por dificuldades de inserção profissional e estarem muito vulneráveis aí dentro da criminalidade. Então, esse projeto foi, assim, muito bem sucedido, né, e acabou sendo replicado, né, tendo aí uma repercussão internacional. Sistema de apreciação antecipada de benefício. A gente falou no início, um dos problemas da superlotação da população carcerária no Brasil não necessariamente está ligado com a criminalidade, mas está ligado com um contingente muito grande de pessoas que não têm acesso à justiça, né, não têm condições de pagar advogados, e a justiça pública, né, a defensoria pública, ela é incapaz de atender. Então, a superlotação, em muitos casos, é porque não tem como fazer os processos dos presos rodar. Então, aqui houve um esforço muito grande, né, para dinamizar esses procedimentos, né, de verificar com mais acurácia, com mais interesse, quais são os presos que já cumpriram as condições de progressão de regime, né? Aquela pessoa que pode ser beneficiada com a saída da prisão, a diminuição dos percalços burocráticos, né? Não ter que precisar da assinatura de do despacho do promotor e volta de novo e oferece parecer, ou seja, procedimentos simples que podem fazer o judiciário, né, principalmente na penitenciária, funcionar melhor e fazer com que esses presos consigam aí a progressão e a diminuição dessa superlotação. Bom, saindo do campo do direito, mas agora voltando um pouquinho, voltando não, mas entrando um pouco dentro dos cursos de exatas, tecnológicas, engenharia e arquitetura, né? Eu deixei isso por último para não ficar pensando que tecnologia é coisa desses cursos. Tecnologia
é coisa de qualquer curso, né? Solução social, extensão é para qualquer curso. Mas aqui, a formação de engenheiros, arquitetos, né? Ela pode ser extremamente dinamizada quando a gente consegue levar os nossos alunos a enxergar uma série de procedimentos e tecnologias que estão na vanguarda, que diminuem prazos em obras, que fazem com que os processos sejam aperfeiçoados e que permitem, né, soluções e novas propostas. Então, o modelo BIM, né, o Building Information Modeling, é uma forma de dinamizar toda uma obra com uma melhor logística dos seus diferentes processos para que você tenha ali melhoria da aquisição de materiais e um próprio controle da obra, né? Então, todo bom curso de engenharia hoje força os alunos, né, não apenas a ter contato com novas tecnologias, mas de buscar essas soluções, né, de buscar esses aperfeiçoamentos, né? Então, coloca os alunos em contato com questões como a impressão em 3D, novos materiais que podem ser testados e aplicados, né? Dentro da obra, concreto, inteligente, novos materiais, materiais que possam ser aplicados e outras possibilidades, né? Algumas delas ainda esbarradas, né? Dentro do custo. Mas a gente vai verificar que quando a gente coloca essas novas tecnologias em conjunto com a comunidade, a gente tem possibilidades de levar comunidades, né, a experimentarem possibilidades diferentes e melhoria do próprio campo da vida, né? A gente não vai gastar assim muito tempo nisso não, porque fica parecendo que isso aqui está um pouquinho distante da gente, né? Aqui é mais para os alunos de engenharia. Mas pensando hoje, né, em cidades inteligentes, soluções e propostas de extensão tornam a vida inteligente não apenas nas cidades, mas em qualquer lugar. Aqui eu vou avançar um pouquinho. A gente falou do projeto do ônibus movido à luz solar, que foi proposição de um aluno aqui do Isabela Renders, em Belo Horizonte, que ganhou o prêmio de ciência, mas eu vou trazer outras soluções como essa, que foi proposta por uma aluna, né? A Ana Luísa Bezerra, de 21 anos, criou uma solução, uma tecnologia, uma proposta de extensão horrivelmente barata, né? Para não falar barata, extremamente barata, de purificação da água. O que é o projeto dela, né? O projeto dela é o aproveitamento dos raios solares para purificar a água, né? Então, vocês estão vendo aí o equipamento, é extremamente simples. Na verdade, é uma peça de vidro, né? A uma espessura bem projetada, em que a água, em contato com os raios do sol, tem ali a maior parte das suas bactérias, né? Totalmente mortas a partir da luz e dos raios solares. Então, isso é uma proposta simples. É um conhecimento que está na sala de aula, né? Os diferentes cursos trabalham esses conhecimentos, mas precisa que alguém, muitas das vezes, que venha da própria comunidade ou que esteja ouvindo a comunidade, possa propor, né? Então, uma ideia simples, barata, uma tecnologia social, uma atividade de extensão, já está em quase 200 moradias no Nordeste brasileiro. Foi criada por uma aluna brasileira, é uma solução que melhora a vida das pessoas. É uma tecnologia social, né? Então, quem tiver aí contato com soluções, ideias, pode mandar para a gente, que a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês. Eu estou falando da Ana Luísa Bezerra, né? Trazendo uma ideia simples, mas eu acredito que vocês devem conhecer o Bill Gates, né? O Bill Gates financia um projeto ambicioso justamente voltado
para o saneamento básico, né? Se a gente pensar que no Brasil boa parte das pessoas não tem água tratada, não tem saneamento básico, tem países que quase não têm nenhum saneamento básico. E ele financiou um projeto, né, o Omniprocesso, que trata justamente de purificar, né, a água do esgoto. E é rápido, envolveu milhões de dólares, claro, né, essa tecnologia já mais complexa, mas ele, inclusive, para provar, né, bebeu a água que foi tratada de um esgoto. Né? Todos nós fazemos isso, né? Isso aqui não tem nada de novo. Né? A água que a gente toma em muitos lugares é água que passa pelo esgoto e que é tratada, purificada. Isso quem é aluno dos cursos aí relacionados conhece. Mas a ideia é como que você consegue processos mais inteligentes que vão fazer esse custo ficar mais barato, porque o custo hoje nas nossas cidades é enorme, é caríssimo, né? Não é tão simples. E o Omniprocesso traz essa solução. Então, a gente tem a solução da purificação do esgoto, a gente tem soluções no campo aí de transformar esterco, né, em gás. Você tem inúmeras tecnologias que precisam ser aperfeiçoadas, né? E aí, voltando ao slide que nós pulamos, né, a gente vai falar nas próximas aulas de alguns projetos que a gente tem que já são reconhecidos, né, e muito exitosos. Nós temos um barco hospital que atua lá na região amazônica, né, levando atendimento de saúde integral para muitas comunidades ribeirinhas. Em alguns momentos do ano, a gente consegue levar alunos e dinamizar o trabalho desse barco hospital, né? Uma parceria das instituições metodistas com a visão mundial, envolvendo alunos de arquitetura, direito e vários cursos da saúde, além das engenharias. Ok. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso, mais no sentido, né, da gente responder algumas perguntas que surgiram. Professor, como é que a gente vai fazer? É o professor que vai trazer a solução? É a gente que tem que propor? Isso, pessoal, isso vai ser trabalhado nos próximos semestres, a partir das disciplinas do professor que vai conduzir vocês e também do amadurecimento de vocês dentro do curso. Então, se vocês estão no segundo, no terceiro período, vamos colocar assim, inicialmente é uma proposta de contato. Então, a gente vai ter que ouvir pessoas, voltar para a sala de aula, discutir. Nos períodos seguintes, né, a gente tem já possibilidades aí, até pelo amadurecimento teórico, acadêmico do curso, e conseguindo, às vezes, vamos discutir tecnologias, soluções em sala de aula, e depois a gente procura onde que a gente pode levar aquelas proposições. Eu gostaria, não apenas de estimulá-los, né, mas, assim, de provocar vocês, né, quando estiverem, principalmente, trazendo, refletindo, trabalhando essas propostas, fiquem atentos, né, ao calendário de muitas organizações, a Fundação Banco do Brasil, inúmeras empresas premiam, né, e elas todos os anos têm verba, têm recurso, e elas querem saber o que, que a universidade está criando, está produzindo, o que, que os alunos estão propondo. Então, fiquem atentos, porque a propositura de uma solução, de um projeto, de um trabalho seu de extensão, pode ser premiado, né? Você pode ganhar um prêmio. Então, a gente mostrou lá o trabalho do Caiodê, o aluno nosso, que ganhou o prêmio de jovem cientista. Muitas das vezes não é porque você está criando uma tecnologia, você só está adaptando uma tecnologia já existente, já conhecida, reconhecida, você está fazendo a propositura dela, levando ela para alguém, como foi a aluna que propôs
o purificador de água a partir da luz solar. Dúvidas? Perguntas? Alguém quer comentar? Conteúdo da nossa aula? Um de cada vez? Não, está bastante tranquilo, né? Perfeito. Estou tentando aqui abrir meu chat aqui, mas hoje ele está preguiçoso. Se a aula é obrigatória, Jorge, essa aula, como todas as demais do seu curso, sim, é obrigatória. Você tem que estar aqui comigo, com a professora Alessandra, no mínimo 75% das aulas, né? Tá bom? Assim também como os trabalhos, as atividades. Não leve do ponto de vista da obrigação da aula, mas assim, pense que a partir do segundo, terceiro, quarto e dos períodos em diante, vocês vão ter professores, provavelmente não será eu, né, que vão, além de trazer o conteúdo para vocês, vão trazer um desafio. Levem essa tecnologia, né? Proponham uma solução. Então, não tenha como obrigação, não. Venha estar com a gente aqui, para você estar entendendo, para você, quando chegar nos próximos semestres, você estar afinado. Isso, Cíntia. Eu vou salvar em PDF e vamos colocar essa apresentação lá no Moodle. Ok? Obrigado, Ana Clara. Alguém mais tem alguma dúvida da disciplina? Esse material está disponível no Moodle para a gente estudar? Alguma coisa assim? Esse material eu vou colocar, esse ainda não. Os demais estão lá no Moodle. Tá. Eu fiz ainda algum... Ele estava vazio, não tinha nada. Sério? Olha, as 2 primeiras aulas estão lá. Eu vou dar uma olhadinha depois com a professora Alessandra. Por favor. E aí a gente aproveita e já coloca todas as aulas que já houve. Por favor. Obrigada. Certo, obrigada pela aula. E se você conseguir resolver também, porque o pessoal de Piracicaba do cinema está vazio, agradeço. Tá, joia. Tá anotado aqui. Nós vamos acionar. Vamos pedir aí o pessoal de TI de informática para nos ajudar aí. O pessoal de Piracicaba, o pessoal do Direito e o pessoal lá do IPA, né? Para todo mundo ter Moodle. Sim, IPA. Não pode ficar longe, não, porque às vezes vocês querem aproveitar, dar uma olhadinha e já ir estudando, né? Isso, temos que resolver isso. É o material para estudar, É verdade, não, temos que acertar isso. Pode deixar que a gente vai acionar aí esses setores. Obrigado, prof. Nada, Miriam. Muito obrigada pela aula. Bom final de semana. Gente, um bom final de semana para vocês também, obrigado. Um bom feriado, né? Se você for se manifestar, tenha cuidado, né? A democracia exige manifestação, então torcemos para que ela continue respirando no país, para todos os lados, né? E bom descanso para todos vocês. Obrigado, prof. Bom feriado. Obrigado, professor. Bom feriado também. Obrigada, professor. Ó, Obrigada, professor.